Vamos ficar em pé, por gentileza, irmãos. Vamos adorar a Deus com mais um cântico. Você é especial para Deus. Amém, querido? Deixa o Espírito Santo falar com você nessa manhã. Vamos adorar a Deus com mais um cântico nesta hora. Obrigado, Senhor. Nós te amamos, Senhor. Você é especial. Aleluia. Foi por você que Ele se entregou. Aleluia. O céu tocou a terra com seus pés. As suas mãos eram as mãos do Pai. Jesus, Filho de Deus, homem se fez. Filho de Deus, Filho de Deus. O universo para a terra olhou, pois o maior amor se encarnou. Jesus, Filho de Deus, homem se fez. Jesus, Filho de Deus, homem se fez. Foi por mim, por você, cante. Foi por mim, foi por mim, me resgatou, pois ressuscitou e tem fim. Livre sim, já não mais vivo, Cristo vive em mim. Por um momento o mundo estremeceu, o Salvador, um cordeiro se fez. Jesus, Filho de Deus, homem se fez. Cruz ergueu, com ele ali sofreu, todo pecado então ele pagou. Jesus, Filho de Deus, homem se fez. Cante Jesus, Jesus, Filho de Deus, foi por mim, me resgatou, pois ressuscitou. Livre fim, livre sim, já não mais vivo, Cristo, Ele se entregou por nós. Diga, foi por mim, me resgatou, pois ressuscitou. Livre fim, livre sim, já não mais vivo, Cristo vive em mim. Junto com os anjos cantarei, aleluia. Junto com os anjos cantarei. Cante aleluia, cantamos, Senhor. Junto com os anjos cantarei. Diga aleluia. Junto com os anjos cantarei. Obrigado, Senhor. O Senhor se entregou naquela cruz pra nos salvar.
Obrigado, Senhor Jesus, uma vez mais, porque o Senhor vive em cada um de nós. Obrigado, Senhor Jesus, quão grande é o teu amor por cada pessoa que aqui está. Uma vez mais eu declaro no teu nome, Senhor, a palavra de paz, de quietude, cada mente cativa a ti, Senhor Jesus. Declaro o coração fértil, preparado para receber a tua palavra, a fé do Senhor agindo em cada pessoa. E uma vez mais eu digo a todo espírito maligno que perturba vidas que aqui estão, vai embora em nome do Senhor Jesus. Pai, recebemos a tua palavra, o teu cuidado, em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Dê mais um abraço, um beijo gostoso a quem está do teu lado. Declare a paz de Jesus para essa vida. Graças a Deus. Glória a Deus. Então, terça-feira, culto de mulheres, às 20 horas. Quarta-feira, 7h30, reunião de oração. Sábado, passeio de limusine das princesas. Depois nós precisamos inventar o dia do princeso, alguma coisa assim, né? Um passeio de trator, alguma coisa assim. Já fizemos isso, né? Glória a Deus. Você é importante para Deus. Meu querido, você já parou para pensar, será que aquilo que é importante para você é importante para Deus? Será que a nossa ordem de prioridade das coisas da vida é igual à ordem da prioridade de Deus? Será que Deus considera importante aquilo que você considera importante? Abra sua Bíblia, por gentileza, em Marcos, no capítulo 5. Marcos, no capítulo 4 primeiro, no capítulo 4, o versículo 35. Marcos, capítulo 4, versículo 35. Os 4 evangelhos são pérolas que nós temos na Bíblia Sagrada. Dos 4, o meu, assim, que eu mais leio, que eu mais medito é exatamente o Evangelho de Marcos. E o Evangelho de Marcos, ele mostra o Senhor Jesus de uma maneira talvez um pouco mais simples, não simplista, mas ele mostra o poder que há no nome de Jesus, a maneira agressiva com que Jesus vai para cima do inimigo das nossas almas. Você encontra no Evangelho de Marcos as demonstrações de poder, de cura, de libertação que há no nome de Jesus. É interessante que Marcos, a Bíblia diz no Evangelho de João, não é, que se tudo fosse escrito, o que Jesus fez, faltaria tinta, faltaria livro, faltaria papel, faltaria espaço para escrever. E de fato, Jesus fez muitas coisas. E nós temos algumas delas escritas. Você já parou para pensar nisso? Jesus não curou só 10 leprosos. Jesus também não curou um único em outra ocasião. Jesus também não curou só Bartimeu, o cego. Jesus curou muitas pessoas. Jesus ensinou muita coisa. E Marcos, ele está lá, né, com a pena dele ali, preparando o que eu escrevo, sobre qual milagre eu escrevo. Você já parou para pensar nisso ou não? Por exemplo, eu quando venho aqui para trazer o culto, eu gosto sempre de fazer uma pequena retrospectiva do que aconteceu na semana. Eu fico pensando, o que eu falo? Será que eu conto daquele milagre, daquele evento? Hoje já falamos sobre Jesus é Mais, sobre o que aconteceu ali. Você já se familiarizou um pouco mais com esse projeto? Falamos um pouco mais sobre o Dia da Princesa. Já falamos sobre a oração que vai ter quarta-feira de manhã, o culto das mulheres. Já falamos sobre o evento Cirilo. E a gente vai olhando assim, o que contar? E Marcos, que escreveu o Evangelho de Marcos, ele tinha que escolher qual dos milagres de Jesus eu narro. O que eu escrevo? Você já parou para pensar nisso ou não? Não é interessante? E aqui no capítulo 4, nós vamos ler na verdade o capítulo 5, nós vamos gastar um pouco mais de tempo. Mas no capítulo 4, Marcos eles fala sobre uma tempestade que os discípulos de Jesus passaram e que o próprio Senhor Jesus enfrentou com eles. A Bíblia diz, naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus, passemos para outra margem. Segura um pouquinho aqui. Imagine Marcos, né? Talvez num final de dia, né, se preparando para escrever. O que eu escrevo? Já sei. Essa história não pode ficar de fora do meu Evangelho. E nós, amados, temos o privilégio de ter acesso a essa narrativa. E a Bíblia diz,
vamos ler adiante. A Bíblia diz, e eles despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo. Popa é na frente ou é atrás? Quem que entende disso? É atrás? Lincoln, obrigado. É atrás, né? Como é que é na frente? Proa. Então pronto. Estava dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te e emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Olha que interessante essa narrativa, e Marcos registra isso. Ele diz: olha, teve uma vez que Jesus falou: vamos atravessar esse mar, vamos atravessar o lago de Galileia. E levantou-se um grande temporal. Meu querido, é interessante que aqui nós começamos a ver a importância de uma alma. Jesus estava indo em direção a Marcos capítulo 5. Você já vai ver o que está escrito lá. E Jesus, o lugar de conforto, o lugar do ministério dele era Cafarnaum, do outro lado do lago. Muitas vezes na nossa vida acontece assim também. Você e eu estamos em lugares de conforto. Na verdade, o homem, ele procura uma zona de conforto. E de repente Jesus diz: ei, eu tenho algo novo para você. Eu tenho algo maior para você. Eu tenho algo maior no meu reino, algo maior na tua profissão, na tua casa. E você decide: ok, Jesus, eu vou entrar nesse barco contigo. E a Bíblia diz que de repente levantou-se um temporal. E aqui, ainda para a nossa introdução, meu irmão, o tamanho do temporal que você enfrenta me diz muito sobre quem você é. Você sabia disso? Se a tua vida está assim muito tranquila, assim, está parada, aquela água de poço, aquele negócio assim, alguma coisa não está bem em ordem. Isso não quer dizer que nós devamos viver em temporal. Mas passar por turbulências nos diz muito daquilo que Deus tem para nós. Porque aqueles discípulos estavam para ver algo glorioso. E de repente se levanta um temporal contra a vida deles. Meu irmão, nós precisamos entender na nossa vida que o nosso inimigo, ele nos odeia mortalmente. E cada vez que você decide: eu vou dar um passo a mais em direção a Jesus, ele vai levantar temporais para desanimar, para desestimular, para desencorajar você. E muitos crentes ficam rodando no temporal e não avançam. Só que você não é desse tipo. Você é daqueles que percebe que Jesus está no barco e vai até Jesus: Senhor, me ajuda, o Senhor prometeu que nós chegaremos do outro lado, eu creio na tua promessa e nós vamos chegar. Talvez alguns que aqui estejam passando por uma turbulência no seu casamento. Meu irmão, não desista, não abra mão, vá até o Senhor Jesus. Ele vai conduzir você em segurança até o outro lado. Talvez você que está aqui está passando por um temporal nas suas finanças, não desista. Jesus, eu creio nas tuas promessas para a minha vida. Hoje de manhã semeei em fé, com gratidão, conforme aquilo que o Senhor colocou no meu coração, e eu vou ver os milagres do Senhor. Tempestade, meu irmão, o diabo quer que você pense que Deus te abandonou. Você já não pensou isso? Deus esqueceu de mim, definitivamente. O tamanho do temporal que eu estou atravessando, Deus, o senhor lembra do pastor, mas de mim, tenho certeza que o senhor não lembra mais. Quando na verdade é o contrário. Jesus estava com você, atravessando aquela tempestade. Você só precisa perceber a presença dele com você. E isso faz toda a diferença. Você é especial, registre isso. E ao final dessa mensagem isso vai ficar muito claro para você. A Bíblia diz, e eu gostaria que você acompanhasse comigo essa leitura do capítulo 5, do versículo 1 ao 20. Olha que história interessante nós encontramos, e ela se desenrola exatamente depois que Jesus aquieta a tempestade e chega ao outro lado. A Bíblia diz assim: entre mentes, que deve ser enquanto isso, não sei o que é entre mentes, mas ficou simpático. Entre mentes, chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gerazenos ou Gadarenos. Ao desembarcar,
logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre, de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, e ferindo-se com pedras. Quando, de longe, viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Imagina que história, irmão. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos. E a manada, que era de cerca de 2.000, precipitou-se de despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Glória a Deus por essa leitura. Se você não fez devocional hoje, você acabou de fazer. O primeiro ponto que eu quero ver com você é sobre esse gadareno. Quem era esse sujeito? E será que ele tem algo a ver com você e comigo? Lembre-se, você é especial. Jesus estava num lugar de tranquilidade, de conforto, de glória. Agora ele atravessa o mar, enfrenta toda uma turbulência para chegar do outro lado, na região dos Gadarenos. Até hoje não se sabe exatamente aonde era essa região dos Gadarenos, lá na Terra Santa. Mas tem-se-lhe uma ideia. Sabe-se que não era um território judeu, porque tinha porcos, e judeu não tem porco, naqueles dias muito menos. E é interessante que Jesus vai exatamente naquele lugar. A Bíblia diz que esse gadareno, eu já preguei muitas vezes acerca dele, já falei muitas vezes, mas esse gadareno, ele estava numa situação muito grave, muito grave. A Bíblia diz que ele morava no cemitério. A Bíblia diz que ele se feria com pedras. A Bíblia diz no Evangelho de Lucas, no texto correlato, diz que ele corria nu pelos montes, gritando. A Bíblia diz que o povo da região tinha medo, o amarrava e ele rompia as cadeias. Dos personagens da Bíblia, é o cara mais endemoniado da Bíblia. A Bíblia não diz por que ele estava endemoniado, mas com certeza havia ali um histórico de pecado. Os demônios entram nas pessoas, não é à toa, as pessoas abrem portas. Esse sujeito, ele morava no cemitério, e o que eu vou dizer agora a Bíblia não diz, mas é possível que ele comesse cadáveres, é possível que ele fizesse sexo, tivesse relações sexuais com cadáveres, uma coisa gravíssima, talvez o lugar mais baixo que o ser humano possa chegar. Esse homem, a Bíblia diz que ele tinha uma legião de demônios habitando nele. Uma legião, ela poderia variar de número, mas basicamente era igual a 6.000 soldados. Uma legião de soldados romanos equivalia a 6.000 homens. Então você imagina 6.000 espíritos maus dentro dessa pessoa. E isso explica muito do comportamento desse homem. É interessante, amados. Você pode pensar, Arno, mas
o meu próximo ponto, o meu caso não é tão grave assim. Será? Já nós vamos ver isso. A Bíblia diz que ele gritava pelos montes. A Bíblia diz que Jesus orava nos montes. Essa região aqui, muito embora não se saiba exatamente onde era a região dos Gadarenos, mas o Mar da Galileia, ele fica numa depressão e em volta tem montanhas. E nessa mesma região aconteceu a multiplicação dos pães. Nessa mesma região, Jesus fez muitos discursos aproveitando a acústica do lugar. É muito interessante isso. A Bíblia diz que ele gritava pelos montes à noite. Amados, é bem possível que os gritos dele tenham sido ouvidos por Jesus durante a noite. Quando Jesus estava a sós, orando ao Pai, ele ouvia aquele homem gritando, aquele homem desesperado. Isso nos mostra, amados, que é interessante. Muitas vezes você e eu fazemos algumas orações que só nós conhecemos. Nem tua esposa, nem teu esposo, nem teus filhos, nem teus pais sabe de algumas orações que você faz e alguns gritos que você faz sozinho. Deus, até quando? Deus, mas e isso? Deus, e essa vitória? Deus, mas e essa libertação? E somos tentados a pensar que nem Deus está ouvindo essa oração. Só que Deus ouve cada oração que você faz, meu irmão. Cada oração sua é registrada diante do eterno Deus. Esse homem, ao gritar desesperado, correndo pelos montes, atacando pessoas, ele não sabia que em algum lugar Jesus estava ouvindo o grito dele, os gritos dele. Da mesma forma, Jesus ouve a oração que você está fazendo nessa hora. Talvez você está nesse culto, já entrou aqui e não parou de orar por um assunto. Jesus está ouvindo. Registre isso, meu querido, você é especial. Nós vamos ver o quão especial esse gadareno era para o Senhor Jesus. Ele, como disse, atravessou toda uma tempestade, ensinando os discípulos. Agora ele chega finalmente na região dos Gadarenos e lá está esse sujeito ultra endemoniado. O segundo ponto que eu quero declarar com você, e que nós ouvimos muitas vezes, talvez você já disse isso. Você vê o quadro do Gadareno e você pensa, mas eu não sou assim. Você já não pensou nisso, não? Não, pastor, mas eu não. Não, eu sou muito gente boa. Aliás, eu já nasci gente boa, né? Como diz o GPL, é boa gente ele, né? Eu sou boa gente, né? É boa gente. Meu caso não é tão grave. Você já tentou se consolar com isso? Não. Você está numa luta, numa angústia, e de repente você ouve a história de uma pessoa que tem uma enfermidade muito mais grave, ou está enfrentando cegueira, ou um câncer, ou AIDS. Aí você olha assim, bom, aí pela média, então até que eu estou bem. Será que é isso que Deus quer, que você se console dessa maneira? É como aquela criança, né, que chega em casa com o boletim, né, e está aquela nota vermelha, não sei se é vermelha até hoje em dia, mas aquela nota baixa, né, e a mãe pergunta, filho, mas e essa nota aqui? Mãe, mas o Juquinha, meu vizinho, tirou menos do que eu, então até que estou bem. Não, mas não adianta, você não vai passar do ano do mesmo jeito. Então, muito crente, ele acaba se nivelando por baixo. Ao invés de, peraí, Jesus, o Senhor quer me libertar desse negócio. Eu vou ser aprovado. Não, eu olhando na média assim, até que eu estou bem, eu até oro mais, eu até leio mais a Bíblia. Na média, acho que Deus não pode cobrar muito de mim, porque na média eu estou bem. Meu irmão, você não vê isso na Bíblia. Jesus encorajando os seus discípulos a se nivelarem por baixo. Imagina os discípulos lá e vê os 10 leprosos. E os discípulos conversando com Jesus acerca de algum assunto, e de repente eles olham os 10 leprosos e Jesus diz, está vendo? Vocês estavam me incomodando com esse pedido de oração de vocês? O caso deles que é grave. É verdade, Jesus. Então esqueça, Jesus, não precisa mais me atender. Aonde tem isso na Bíblia? Cuidado para não começar a se nivelar por baixo. Na verdade, Jesus tem uma grande vitória para a sua vida, meu irmão. Nessa luta que você está enfrentando, nessa tempestade que você está atravessando. Uma legião, como disse, 6.000 soldados compunham uma legião. E você vai pensar, Arno, mas eu não tenho uma legião dentro de mim. Uma legião também pode significar vários comportamentos, 6.000 comportamentos diferentes.
ou poderíamos dizer 6.000 faces diferentes. Eu conheço a tua face do domingo de manhã, mas você conhece a tua face do domingo à tarde, você conhece a tua face na frente do computador, você tem uma face da segunda-feira, você tem uma face que a tua esposa conhece quando você fica nervoso, você tem uma face na frente de um prato de comida, você tem uma face na frente da necessidade de uma pessoa, diante do clamor de uma pessoa. Você tem algumas faces, comportamentos que só você conhece. Será que todas elas você pode apresentar tranquilamente no teu grupo familiar, tranquilamente para a tua família e tranquilamente para o teu pastor e para Jesus? A Bíblia diz que aquele homem, ele era colocado em grilhões. Será que não tem ainda alguns grilhões em algumas áreas da tua vida que prendem você? Por exemplo, quando fala em dízimos e ofertas, será que imediatamente não vem um espírito, amarra a tua mão e diz, não, para esse assunto eu não me abro, eu tenho minha posição e eu não me abro. E se for o caso, eu grito pelos montes, mas eu não me abro para esse assunto. Ou talvez, temos agora o curso de casais. E talvez a tua esposa está cutucando você, começa agora 5 de setembro. E a tua esposa desejosa de fazer o curso de casais. E você, imediatamente o Espírito algema você e diz, não, eu não vou, imagine que eu vou lá e contar coisas do nosso casamento, e me expor, e ouvir coisas do casamento dos outros, eu não tenho tempo para isso, eu me basto, eu trago dinheiro para casa. Será que não tem algumas algemas prendendo você ali? Não, pastor, meu caso não é tão grave. Será que o nosso caso não é tão grave assim? Será que o nosso caso não é tão sério assim? No seu particular, que face você tem? Que face você tem na roda dos seus amigos? Que face você tem quando você precisa perdoar alguém? Não, é que você não conhece, pastor, aquela pessoa. Você não sabe o que ela me fez. E aqueles grilhões. Amados, é interessante. Você é especial. Mesmo com tantas faces, que aí o Espírito Santo já está mostrando para você algumas faces da semana que passou, algumas faces que você vestiu, alguns comportamentos que você teve durante essa semana, talvez no trânsito, talvez em casa, alguns rompantes que você teve, ou algumas incredulidades que se assenhoraram do seu coração na semana que passou. Só que Jesus, meu irmão, ele ouviu os gritos daquele endemoniado, e ele estava atravessando a tempestade e indo em direção a ele. E agora entra exatamente o meu terceiro ponto, o amor de Jesus por uma pessoa, e essa pessoa com várias faces, com muitos comportamentos, num caso gravíssimo. Na verdade, o amor de Jesus por você e por mim. Vamos ver o quão especial nós somos. É interessante, amados, que nós temos na Bíblia, nós vemos Jesus de várias maneiras, O doce dos salmos, nós vemos Jesus aquele que cura, nós vemos Jesus aquele que perdoa, aquele que restaura. Meu irmão, existem momentos na sua vida que você precisa do Jesus corajoso, não sei como dizer isso, mas o Jesus bom de briga, aquele que entra nas maiores batalhas com você e por você. Meu irmão, Jesus estava enfrentando uma legião de demônios, não era uma coisa qualquer. Aquele Jesus pendurado numa cruz, com aquela carinha de triste, ele não vai te ajudar nessa hora. Pendurado no pescoço, ou aquele Jesus assustador daqueles quadros. Já viu que coisa mais assustadora, aquele Jesus pintado? Ele não vai te ajudar. Você precisa do verdadeiro Senhor Jesus, que enfrenta Satanás e seus demônios por você. É esse Jesus que você precisa. É interessante, mas que esse Jesus é o mesmo que entra na cova dos leões com Daniel. Daniel, eu estou com você aqui. É o mesmo Jesus que está lá com Sansão
matando o filisteu. Sansão, eu estou com você aqui. É o mesmo Jesus que está lá com Moisés, e o exército de Faraó está vindo no pescoço dele, no cangote dele. Moisés, eu estou com você aqui. É o mesmo Jesus que está com Davi, quando ele está catando as pedrinhas ali e jogando na cabeça do gigante. Ele estava ali com Davi. É o mesmo Jesus que está com você nessa luta que você está atravessando. Esse é o Jesus que nós precisamos. Irmão, Ele está com você. E talvez você e eu nos sintamos meio mal. Pastor, é verdade, pastor, o senhor esqueceu de falar a face que eu tenho com meus filhos, a face que eu tenho quando eu abro meu computador, a face que eu tenho no meu comportamento com meus colegas. Esse é Jesus que ama você do mesmo jeito e que enfrenta literalmente o inferno por você e por mim. O Jesus que morreu pendurado numa cruz por você e por mim. Esse é o Jesus, o Senhor, que nós servimos, meu irmão. Esse é o Jesus. É interessante que esse é o Jesus que enfrenta tudo e todos por você. Em quarto lugar, você pode pensar, no que é que eu tenho a ver com os porcos? Que história é essa dos porcos? Jesus agora está com o gadareno. A Bíblia diz que ele já mandou os demônios embora. E eles dizem, não, queremos ficar nesse país. Isso é um outro capítulo, outra hora eu explico isso para você. E eles dizem, deixa entrar nos porcos. E Jesus permitiu. Você já parou para pensar, que história é essa de entrar em porco? Talvez você comeu um pernil outro dia e fez, eu sabia que não devia ter comido aquele pernil. Eu sabia que, né? X-salada com porco, não é isso que a Bíblia está falando. Que história é essa? O que eu tenho a ver com porco? Mais do que nós imaginamos, meu irmão. Só não esqueça que você é especial. A Bíblia diz, no versículo 13, por gentileza, coloca lá para nós, Marcos 5:13, 12:13, diz assim, e rogou-lhe encarecidamente, que... O 12, por favor. Os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo, manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Que história é essa? Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era de cerca de 2.000, precipitou-se no despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. A Bíblia diz que o povo viu aquilo e pediram para Jesus ir embora. Como assim? Me explique isso. Em primeiro lugar, para o judeu, o porco não tinha valor nenhum. Não come porco. Mas para os gadarenos, era uma importante fonte de renda. Agora, o que eu vou te perguntar agora, eu realmente não sei. Quando eu estava preparando isso, eu vou perguntar ao vivo e a cores. Quanto custa um leitãozão criado? Quanto, assim, um porco vivo, em pé? Quem tem experiência nisso? Quem sabe? Quanto vale um porco vivo? Ney, quanto vale? Quanto? 5 quilos? Quantos quilos um caprichadinho assim, bem, aqueles por Natal assim? Quanto? 150 quilos. Vezes 5? 450. Vou arredondar 750. Dá para arredondar para R$1.000 um porco bem no capricho assim? R$1.000. Vezes 2.000 porcos, quanto que dá isso? 1.000 vezes 2.000, 2 milhões, é isso? Sim ou não? 2 milhões. Jesus acabou de dar um prejuízo de 2 milhões de reais para aqueles caras. Você já parou para pensar nisso? Talvez isso explique por que o gadareno falou, Jesus, deixa embora contigo, né? Na verdade tem outro significado. Meu irmão, existem algumas coisas na tua vida que você dá muita importância. O diabo, ele vai atacar exatamente ali. Só que é interessante que Jesus permitiu, diz a Bíblia, os demônios entrarem nos porcos e causarem esse prejuízo ali. Existem alguns momentos na nossa vida que Jesus permite que algumas coisas que para nós são tão importantes sejam abaladas. Para você rever os teus valores. Espera aí, com o que é que eu estou gastando a minha vida? Eu sou importante para Deus. Será que Deus é importante para mim? Olha que interessante a lição
desses porcos. Hoje você está aqui, que tem a ver com 2.000 porcos boiando, mas nem gosta de porco. Mas para aquelas pessoas era grana. E Jesus deixou o diabo levar aquilo ali. E para você e para mim significa exatamente isso. Deus, aonde eu estou colocando a verdadeira importância, os meus valores. Por exemplo, agora há pouco, nós falamos já umas 2, 3 vezes. Quarta-feira tem reunião de oração na igreja. Se isso para você não tem importância nenhuma, você nem registrou. Não, quarta-feira eu não vou perder o jornal da manhã, porque ali eu vou tomar as decisões mais importantes do meu dia. Se eu compro dólar, se eu vendo dólar, se eu invisto nisso, se eu invisto naquilo. O que realmente é importante para você? Não, quarta-feira é o dia sagrado de eu tomar café com a minha avó, ou não sei o quê. Você percebe que existem algumas áreas da nossa vida que vale a pena colocar diante do altar de Deus? Será que isso é tão importante assim? Aquele homem gadareno estava vendo tudo isso acontecer à volta dele. E o caminho para o final do que eu quero falar com você, que é o meu último ponto exatamente, quando esse gadareno, a Bíblia diz que ele estava agora assentado em perfeito juízo. Meu irmão, o que Deus tem para você e para mim é isso. Estarmos assentados na presença de Deus em perfeito juízo, com clareza de pensamento, discernindo as coisas, decidindo conforme a vontade de Deus, meu irmão. Nada mais te prendendo. Outro dia eu vi um videozinho no Facebook, um cara falando bem engraçado assim, um coveiro, 2 coveiros, talvez você viu. Aí ele diz, eu quero mostrar um negócio aqui para você, que se acha muito arrogante, muito sabe tudo. Olha aqui você daqui a alguns anos. Aí tirou um caixão lá dentro. Você viu esse vídeo ou não? Aí tira lá, né? Só tem aquela caveira com um pouquinho de sei lá, algumas coisinhas mexendo ali dentro ainda, aquela roupa podre, aquele negócio, e tira, né? E vai colocando num saco, né? Porque já está ocupando lugar demais, né? Agora tem que pôr num saquinho para dar vez para outro defunto entrar lá. Viram esse vídeo ou não? Alguém viu? Enfim, mas dá para imaginar, né? E o cara vai falando, olha aqui, ó, você que se acha tão importante, você que esmaga os outros e tal, olha o que vai sobrar de você. Bem forte o vídeo assim. Até nem sei como é que não censuraram isso. Meu irmão, será que estamos colocando a maior energia da nossa vida nas coisas certas? Será que não está na hora de rever alguns valores? Deus, eu quero começar a discernir as coisas excelentes. Eu já entendi, assim como aquele gadareno foi importante para Jesus, eu sou importante para Ti, Senhor. O Senhor me liberta, o Senhor me cura, o Senhor me restaura. Mas será, Deus, que o Senhor é importante para mim? Meu irmão, não espere chegar num leito do hospital para chamar pessoas e pedir perdão, para se arrepender. Mas eu podia isso, eu podia aquilo. Hoje é o dia de servir a Jesus. Falei agora há pouco sobre o dia da princesa, né? E provoquei você, vamos lá com máquina fotográfica, registrar as meninas e tal. Isso não é comigo. Por que não? Não, minha filha nem está nesse grupo. Melhor ainda, vai lá, fotografa, faz um barulho lá. Servir as pessoas, abençoar as pessoas, facilitar a caminhada das pessoas. A Bíblia diz, e eu termino com isso, no versículo 19, esse gadareno, o ex-endemoniado, ele pede, Jesus, deixa eu ir contigo. E Jesus diz, não, vai para a tua casa, vai para os teus. Testemunho do que eu fiz na tua vida. A Bíblia diz que ele saiu e foi pregar em Decápolis. Decápolis são 10 cidades. Se não me engano, 8 delas do lado, ou 9, 8 ou 9 do lado de Israel. Uma só do lado dos gentios. E todos se admiravam do que ele falava. Você sabia que a graça ajuda você em determinados momentos da sua vida a deixar as redes e seguir a Jesus? E em outros momentos a graça ajuda você a ficar onde você está? Jesus numa ocasião falou para os discípulos, deixa as redes, me siga. E eles conseguiram deixar as redes e seguir a Jesus. Agora esse outro sujeito, Jesus quer ir contigo. Não, fique. E Jesus capacita o ser humano a ficar onde ele está, e no caso dele, enfrentar os seus medos, enfrentar os seus algozes e ser vitorioso. A graça, amados, a obra de Jesus é completa na sua e na minha vida.
Ele ajuda você a se mover de um lado para o outro, mas em momentos da vida Ele ajuda você a ficar onde você está e enfrentar o que você precisa enfrentar. E eu termino pela segunda vez dizendo, lá no seu grupo familiar, não abra mão. Se existe algo para você compartilhar, compartilhe. Compartilhe, peça uma oração. Você que está nos visitando, né, pela primeira vez, ou tem vindo algumas vezes, toda segunda-feira às 20 horas e todo sábado às 18, nós temos uma reunião de integração. É uma reunião para você nos conhecer melhor, mas também é uma reunião para nós conhecermos você. E eu quero encorajá-lo, venha para essa reunião, participe, envolva-se em um dos nossos grupos familiares, desfrute dessa glória. E eu concluo pela terceira vez, você é especial para Deus. Jesus enfrenta tempestades, Ele enfrenta o inferno todo para libertar você, e como termina essa história, você estar assentado em perfeito juízo. A Bíblia diz assentado, vestido em perfeito juízo. Assentado fala de segurança, vestido fala de autoridade, em perfeito juízo fala de perfeita comunhão com o seu Criador. Essa é a palavra que eu tenho para você nessa manhã. Vamos ficar em pé, por gentileza. Obrigado, Jesus. Pai Celestial, muito obrigado. Eu sei, Senhor, que nessa hora e durante esse culto, orações estão sendo feitas a Ti, Senhor. Pai, uns estão começando a travessia do mar. Outros estão no meio da tempestade, outros já saíram de alguma tempestade. Eu peço, Senhor, olha para cada uma vez mais. Pai, responde cada oração. Eu confronto todo espírito maligno que está mantendo esse meu irmão, essa minha irmã, presa em pensamentos de derrota, de fracasso, de escassez. Eu ordeno solte, Pai, eu declaro em nome de Jesus que cada um vê um novo horizonte. Cada um está como esse homem, assentado, lugar de descanso. Cada um está vestido, um lugar de autoridade. E cada um, ó Pai, está em perfeito juízo, em perfeita comunhão contigo, Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus. Pai, eu declaro uma semana extraordinária, Pai, de resposta das orações. Queremos ouvir os testemunhos das vitórias do Senhor em cada família dessa igreja, Pai. Deus, receba a gratidão dos nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Nós vamos ter mais um cântico de louvor e de adoração a Deus nessa hora. E se você quer uma oração, venha aqui à frente. Nós queremos orar com você. Quero pedir para o nosso grupo familiar que se posicione aqui na frente para receber as pessoas. Nós queremos orar com você enquanto temos esse cântico de louvor e adoração a Deus.